Albert Einstein tinha opiniões aparentemente contraditórias sobre Deus e religião. Em certos momentos, ele dizia que a Bíblia era uma coleção de lendas, enquanto em outros afirmava que era possível sentir a presença de Jesus ao ler os evangelhos. Apesar dessas aparentes contradições, as opiniões de Einstein sobre Deus eram complexas e evoluíram ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos descobrir o que Einstein pensava sobre Deus durante sua vida e se ele acreditava em Deus no momento de sua morte. Albert Einstein nasceu em 1879, na Alemanha, em um período onde a ciência estava avançando rapidamente em todo o mundo. Nessa época, a relação entre ciência e religião era complicada. Por um lado, muitas pessoas estavam se afastando da fé, buscando uma abordagem mais racional, baseada em evidências. Por outro lado, muitos cientistas da época eram religiosos, acreditando que ciência e religião não eram opostas, mas sim complementares. Einstein fazia parte desse grupo. Ele dizia: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Os pais de Einstein eram judeus, mas eles não seguiam as tradições judaicas. Aos 6 anos de idade, ele ingressou em uma escola pública católica, onde teve aulas de catequese. Após isso, seus pais decidiram ensinar a ele os princípios do judaísmo, buscando equilibrar os ensinamentos católicos. Einstein desenvolveu uma certa espiritualidade desde cedo e descreveu essa fase de sua infância como um paraíso religioso. No entanto, não se sabe ao certo quando ou como esse sentimento começou. A irmã dele disse que esse sentimento surgiu com um parente distante da família, que foi contratado por seus pais para ensiná-lo sobre o judaísmo. Já o primeiro biógrafo de Einstein afirmou que esse sentimento foi despertado após um maior contato com a natureza, quando sua família se mudou de Ulm para Munique. Parece que a música também teve um papel importante nesse sentimento. Apesar do biógrafo ter se baseado em conversas pessoais, em 1949, o próprio Einstein escreveu que sua religiosidade tinha se baseado em um sentimento de depressão e desespero e que a religião trazia algum alívio. Einstein também escreveu que havia perdido gradualmente a fé na infância. Ele disse: embora eu fosse filho de pais totalmente irreligiosos, cheguei a uma profunda religiosidade, que no entanto chegou ao fim aos 12 anos de idade. Através da leitura de livros científicos populares, logo cheguei à convicção de que muitas das histórias da Bíblia não podiam ser verdadeiras. Ao que tudo indica, quem apresentou esses livros a Einstein foi Max Talmud, um estudante judeu pobre que foi recebido por sua família. Aos 12 anos, Einstein se recusou a realizar o Bar Mitzvah, a cerimônia que insere o jovem judeu na comunidade judaica. Ele passou a questionar não apenas as histórias religiosas, mas também a autoridade e as crenças estabelecidas, especialmente aquelas que ele considerava impostas pelo Estado ou pela sociedade. Em 1947, agora com 68 anos, Einstein escreve uma carta onde diz: parece que a ideia de um Deus pessoal é um conceito antropológico que eu não posso levar a sério. Em outra carta, de 1952, ele afirma: a ideia de um Deus pessoal é bastante estranha para mim e parece até ingênua. Quando Einstein diz Deus pessoal, ele se refere a um Deus com características humanas ou atributos humanos. Por exemplo, no caso do cristianismo, Jesus é um Deus pessoal, é Deus que se fez homem, tem atributos humanos. Einstein considerava essa ideia de um Deus pessoal como ingênua e infantil. Em resposta a um ateu que se dizia desapontado por ter ouvido dizer que ele era religioso, Einstein escreveu: foi naturalmente uma mentira o que você leu sobre minhas convicções religiosas. Uma mentira que está sendo repetida sistematicamente. Eu não acredito em um Deus pessoal e nunca neguei isso, mas o expressei claramente. Se há algo em mim que pode ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, tanto quanto nossa ciência pode revelá-lo. Aparentemente, Einstein gostava da ideia do panteísmo. Um panteísta acredita que o universo e Deus são a mesma coisa. Eles veem Deus em tudo ao redor, como uma força que permeia toda a existência. Em 1930, Einstein respondeu essa pergunta, se ele se considerava um panteísta ou não. A resposta foi essa: sua pergunta é a mais difícil do mundo. Não é uma pergunta que eu possa responder simplesmente com sim ou não. Não sou ateu. Eu não sei se posso me definir como um panteísta. O problema envolvido é muito vasto para nossas mentes limitadas. A mente humana, não importa quão altamente treinada,
não pode compreender o universo. Estamos na posição de uma criança pequena, entrando em uma enorme biblioteca, cujas paredes são cobertas até o teto com livros em muitas línguas diferentes. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros, não sabe quem ou como, não entende as línguas em que estão escritas. A criança observa um plano definido no arranjo dos livros, uma ordem misteriosa que não compreende, mas apenas suspeita vagamente. Essa é a atitude da mente humana para com Deus. Vemos um universo maravilhosamente organizado, obedecendo a certas leis, mas entendemos as leis apenas vagamente. Nossas mentes limitadas não podem compreender a força misteriosa que oscila as constelações. Einstein tinha grande admiração pelo filósofo Baruch Spinoza e acreditava no Deus de Spinoza. Ele disse: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia legal do mundo, não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações da humanidade." Para Spinoza, Deus é a única substância que existe, uma entidade infinita composta por infinitos atributos, e tudo o que existe é uma manifestação dessa substância divina. Assim, não há a separação entre Deus e o universo. Tudo é parte de Deus. Spinoza acreditava que tudo acontece de acordo com as leis da natureza, que são as leis de Deus, e que tudo o que ocorre é uma expressão necessária da natureza divina, sem espaço para o acaso ou milagres. Portanto, o Deus de Spinoza é a causa de si mesmo e de tudo o que existe, operando não por vontade ou intenção, mas por necessidade natural. Einstein não se considerava ateu e ficava com raiva quando ateus tentavam usar ele para apoiar suas ideias. Ele disse: "Em vista de tal harmonia no cosmos, que eu, com minha mente humana limitada, sou capaz de reconhecer, ainda há pessoas que dizem que não há Deus. Mas o que realmente me deixa com raiva é aqueles que me citam para o apoio de tais pontos de vista." Einstein preferia ser chamado de agnóstico. Segundo seu biógrafo, ele era mais inclinado a criticar ateus do que as pessoas religiosas. Embora ele não acreditasse em um Deus pessoal, disse que nunca procuraria desafiar tal crença, pois considerava preferível ter essa perspectiva religiosa do que ser completamente ateu. Einstein falou poucas vezes sobre Jesus. As únicas citações diretas que encontrei foram essas. Em uma entrevista, perguntaram a ele: "Até que ponto você é influenciado pelo cristianismo?" Ele respondeu: "Quando criança, recebi instruções tanto na Bíblia quanto no Talmud. Sou judeu, mas estou encantado com a figura luminosa do Nazareno." Em seguida, o entrevistador pergunta: "Você aceita a existência histórica de Jesus?" Ele respondeu: "Inquestionavelmente, ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença real de Jesus. Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito está repleto de tal vida." Em seu livro Como Vejo o Mundo, ele fala sobre Jesus 4 vezes, geralmente junto de outras figuras como Moisés, Gandhi, entre outros. Nesses trechos é possível notar que Einstein tinha uma grande admiração por Jesus e por seus ensinamentos, e ele acreditava que os ensinamentos éticos e morais do judaísmo e do cristianismo podem promover a transformação positiva da sociedade. Ele também tinha opiniões complicadas sobre a Bíblia. Numa carta escrita em 1954, Einstein se referiu à Bíblia como bastante infantil e a descreveu como uma coleção de lendas honrosas, mas primitivas. Ele afirmou ainda que a palavra de Deus para ele era apenas uma expressão das fraquezas humanas. Apesar dessas críticas, Einstein reconheceu a Bíblia como uma fonte de sabedoria e consolação e disse que ela deve ser lida com frequência. Einstein não acreditava na vida após a morte e na imortalidade do indivíduo. Para ele não fazia sentido a existência de céu e inferno, e não acreditava em um Deus que recompensa ou pune suas criaturas. Ele também não acreditava no livre-arbítrio. Para Einstein, não somos totalmente responsáveis por nossas ações, da mesma forma que muitas vezes pensamos, porque nossas escolhas são influenciadas por muitos fatores, como nossas experiências passadas, nossa biologia e nosso ambiente. Ele via as pessoas como parte de um sistema maior de causas e efeitos. Ao analisarmos as crenças de Einstein ao longo deste vídeo, torna-se evidente que sua visão sobre Deus era complexa. Ele acreditava em Deus, mas não em um Deus pessoal, com características humanas.
humanas, mas sim em um Deus que se revela na ordem do universo, um Deus que existe por uma necessidade natural, que não se importa com o destino e as ações dos seres humanos. Provavelmente, foi tendo esta visão de Deus que Albert Einstein deu seu último suspiro aqui na Terra. Então é isso, pessoal, eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. Todas as fontes e informações que eu utilizei estão no link da descrição do vídeo. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal e, se possível, torne-se um membro. Isso vai me ajudar demais. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.